pessoal, estamos aqui mais uma vez, dando sequência aos nossos estudos sobre mediunidade. Hoje, no Centro Espírita Meimei, que estará completando 70 anos da sua fundação no próximo dia 31, o que é motivo de grande alegria para todos nós que aqui frequentamos e trabalhando, a nossa gratidão àqueles fundadores como Chico Xavier, Arnaldo Rocha, e amigos que nos proporcionaram essa escola da mediunidade, essa oficina de trabalho e essa escola de aprendizado constante e oportunidade de tanto aprendizado, de tantas experiências. E aqui nós estamos hoje para dar sequência ao nosso estudo Mediunidade em Ação, com o episódio número 7, Atendimentos aos Espíritos. Nós vamos dividir em 2 episódios, o 7 e o 8. E hoje, especialmente, nós estaremos trazendo grande parte do nosso estudo de mensagens obtidas aqui nessa casa, nesse centro, nessa mesa que eu me encontro, obtidas por Chico Xavier, publicadas no livro Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além e Registros Imortais. E então nós contamos com a participação de todos e vamos aproveitar o que os espíritos superiores, as experiências de alguns espíritos, vêm nos relatar e nos orientar sobre a tarefa mediúnica. Vamos lá, pessoal. Aqui o atendimento aos espíritos, né? Nós vamos, então, iniciar trazendo uma fala de Emmanuel no livro O Consolador, né? Que ele vai explicar esse início da nossa tarefa de atendimento aos espíritos. Muitos chamam de doutrinador, na maioria da obra do Chico Xavier é doutrinador, esclarecedor, outros falam de dialogador, enfim, não importa o nome, importa a gente entender qual o objetivo dessa tarefa ou desse contato com os espíritos sofredores nesse momento em que a espiritualidade espera de nós a ajuda para a assistência fraterna espiritual. Então, Emmanuel diz o seguinte: para doutrinar, basta o conhecimento intelectual do espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, ou seja, na doutrinação, bastará uma leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar, sentir com Cristo. Isso Emmanuel nos fala na pergunta 237 do livro Consolador. Então, ele já dá essa distinção. A gente pode ter esse contato com os espíritos através da doutrinação, com a cabeça ou com a razão, ou com o coração. E aqui a gente acredita que nós temos que usar os dois, né? Evidentemente, é o que dá o equilíbrio. Nós também não podemos ter só doutrina na cabeça, nós temos que ter o Cristo no coração para que nós consigamos, né, ser esses auxiliares pequenos na tarefa de socorro aos espíritos sofredores. E depois nós vamos ter essa mensagem aqui, muito interessante, que é traduzida para a gente no livro Vozes do Grande Além. No trato com os sofredores é o título da mensagem, reunião de 20 de setembro de 56, aqui nessa casa. Então, o que é que nos diz a mensagem? A sessão mediúnica para socorro a desencarnados, padecente pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica funcionando em nome da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui já nos dá uma comparação para que a gente possa entender, né, a gravidade e a sensibilidade que nós precisamos de ter para o trabalho. Ele coloca aqui como uma clínica psiquiátrica, ou seja, onde nós vamos atender entidades em perturbação. Então, o cuidado, o acolhimento, né? A vigilância deve ser dessa mesma forma.
O doutrinador ou doutrinadores são médicos e enfermeiros com obrigações muito graves para com necessitados e pacientes que os procuram. Então, aqui ele classifica aquele que vai recepcionar o espírito depois que o médium o recepcionou, né, psiquicamente. Nós vamos funcionar como médicos e enfermeiros dentro da assistência possível. Aqui é doutrinadores que tem reuniões que somente o dirigente que faz esse trabalho de assistência, mas ampliando as possibilidades de socorro, numa reunião tem vários doutrinadores de acordo com o número de médios e as possibilidades, né, de comunicação naquele ambiente. Então, aqui já ficou claro para a gente, é um serviço médico, por isso que a gente fala enfermagem espiritual, né? É um serviço de assistência psíquica. Isso está nessa mensagem, o trato com os sofredores. Vamos ver mais um pouco. Então, é o seguinte, o Efigênio Sales Vitor é que nos dita essa mensagem. Não podemos esquecer que o desencarnado, nessa condição, transpondo imensos conflitos em si próprio, é assim como uma pilha ressecada, com perda quase absoluta de potência elétrica, acolhendo-se uma pilha nova, carregada de energia. O médium a que se ajusta, fazendo retinir a campainha das manifestações sensoriais, de modo a reequilibrar-se com eficiência possível. Ora, o que ele explica para a gente? Vamos lembrar quando nós estudamos no mecanismo da mediunidade, em que o contato se dá perispírito a perispírito para que a comunicação seja feita através do corpo do médium. Não é isso? Então, o que acontece? Nessa aproximação, como ele fala que o espírito se ajusta junto ao médium, perispiritualmente falando, ele entra como uma pilha ressecada, ou seja, uma pilha sem energia, que não consegue produzir nada que o corpo viesse lhe oferecer. Ou seja, ele está sem a energia da manifestação sensorial. Olha que profundidade que Efigênio nos coloca isso. E eu ajustar-se ao médium, ou seja, perispírito a perispírito, é como se colocasse naquele espírito uma pilha nova, que ele terá condições de manifestar-se através dos seus sentidos, que até então estariam inibidos. Vamos entender um pouco dessa vibração. Segundo Dias da Cruz, nossas vibrações positivas, elas criam ondas que se expandem. Na vibração negativa, são energias que se retêm. Então, por isso que o espírito comunicante, ele não tem energia que expande, ele está, por isso que chama em trevas, ele está sem luz. Quando a gente fala espírito das trevas, é a falta dessa luz que aqui o Efigênio nos relata, né, como o espírito tivesse com uma pilha ressecada. Então, ele não consegue se expandir, não consegue se comunicar, ele não consegue sentir, né, os seus sentidos sensoriais, mesmo depois de desencarnado, né, deveria permanecer no seu corpo espiritual, e isso não acontece. Então, há essa junção ao médium, né, é que vai lhe dar energias possíveis da sua manifestação, né, de extravasar as suas necessidades através da mediunidade, através da comunicação mediúnica. Então, a gente vê que é bem interessante a maneira como o Efigênio nos explica essa comunicação mediúnica, né? E nós vamos ver um pouco mais como isso funciona no plano espiritual, onde residem os verdadeiros médicos, né, que prestam essa assistência. Então, o que ele nos fala nesse capítulo de instruções psicofônicas? Chama o capítulo de arquitetos espirituais, é um capítulo belíssimo, em que a explicação nos chega para a compreensão do trabalho que a espiritualidade tem para que nós realizemos uma reunião mediúnica no plano físico.
todo o trabalho que eles têm de trazer aquele espírito até aquele momento da comunicação. Por isso que a reunião mediúnica ela se reveste de uma grande responsabilidade que nós assumimos no trato com os sofredores, né? Parece, e é uma necessidade tão premente no mundo de expiações e provas que nós abrigamos, né? E ele fala o seguinte: para esse gênero de colaboração especializada, são trazidos arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nossos santuários sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzir-nos à metamorfose mental, imprescindíveis à vitória do bem. É uma lição magnífica, na minha opinião, esse esclarecimento que nos é trazido. O que é que nos fala aqui, né? Acho que fica bem claro que esses arquitetos é que constroem a nossa reunião, que preparam essa reunião antes do nosso horário aprazado, do nosso momento de aqui estar, né? Então, eles fazem tipo uma anamnese daqueles espíritos que serão admitidos para a comunicação, é bom que seja dito, né? Que aqueles espíritos não são aleatórios, desculpem, eles são trazidos e preparados com conhecimento total dos espíritos trabalhadores da casa, de qualquer casa que existe o trabalho mediúnico. Então, o que ele fala aqui? Eles estudam os labirintos psicológicos, né? Para que possam construir um ambiente que favoreça o esclarecimento, o socorro, né? O despertar daquele espírito ainda em dificuldade. Então, esse trabalho, nós vamos encontrar, como Kardec nos explica, que existe o laboratório do mundo invisível. Isso já era previsto lá nos livros dos médiuns, né? Onde se criam cenários, aparelhos, enfim, situações, produtos, digamos assim, de alguma forma, que venham a facilitar a compreensão, o despertar daquele espírito. Então, quando o espírito chega na reunião mediúnica, né, é um espírito já preparado, estudado para a espiritualidade, que realmente, dessa forma, vai conseguir nos orientar, nos inspirar, nos intuir para o socorro espiritual, né? Então, é muito necessário esses recursos, eu falei produtos, mas agora vem a palavra correta, são recursos que produzem a transformação mental daquele espírito para ele passar a se sustentar, né? Criando a sua luz própria, iluminando seu próprio caminho. Então, é um ponto de partida, como nos diz os espíritos. E vai completar o seguinte: toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a elas comparecemos na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo que não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou o esclarecimento indispensáveis. Olha o que eles nos explicam, né? Que a gente tem que ter todos os cuidados devido à nossa própria deficiência, né? Devido até a própria das nossas necessidades, que muitas vezes vão até de encontro com a necessidade dos espíritos. Mas, quer dizer, nesse momento, pelo menos, apesar dos poucos recursos que nós venhamos a ter, né? Naquele momento nós somos enfermeiros e instrutores. Então, nós vamos doar aquilo que nós podemos, né? O enfermeiro no acolhimento, no atendimento, instrução na palavra que possamos ter em favorecer o auxílio daquele espírito. Por isso que esses recursos, o remédio necessário aos espíritos, mesmo que nós não sendo dispensados, nós temos uma espiritualidade que realmente nos apresenta, de alguma forma, esses recursos, esses medicamentos, a instrução necessária para o acolhimento e atendimento
aos espíritos em sofrimento. Ok? Então, o que finaliza esse capítulo, né? Que nós precisamos de atuar também através da oração, que são os canais de socorro divino. O que ele fala? O seguinte: apesar da precariedade dos nossos recursos, em vista disso, é preciso agir de nossa parte muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor. São sentimentos mais elevados, né? A fim de que a nossa colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós base segura. Ou seja, os espíritos superiores ou trabalhadores que estariam ali em serviço, que são os arquitetos espirituais, eles precisam ter em nós sentimentos favoráveis, equilíbrio, né? Tranquilidade, amor e carinho. E veja que a gente está compreendendo aquela situação que estamos vivendo. Então, por isso é necessário a gente ter muita cautela, como fala anteriormente, e a prece, para que nós consigamos sintonizar com os amigos espirituais, esses arquitetos, que irão socorrer verdadeiramente aquele espírito, mas que encontrem em nós a base segura, ou seja, que consigamos transmitir aquilo que eles não conseguem diretamente, devido à própria materialidade em que esse espírito, a materialidade entre aspas, né? A própria vibração, melhor colocando, o espírito se encontra, se identifica mais do que a nossa, do que a com deles. Nós vimos que eles têm dificuldade até para a comunicação sensorial. Então, aquele choque anímico, aquela pilha renovada, talvez consiga nos alcançar, mas não alcança os espíritos superiores, né? Por isso, naquele momento, nós temos que ter o preparo suficiente para, pelo menos, né, elevar o nosso pensamento até onde aqueles espíritos consigam a nos transmitir a inspiração ou a instrução necessária para o socorro àquele irmão, né, em dificuldade. Bom, ainda continuando, né? Os espíritos sofredores se beneficiam do choque anímico. Entendemos que esses espíritos são nossos irmãos, que se encontram em situação de grande desconforto, muitas vezes ignorando sua condição de desencarnados, muitas vezes vivendo situações dolorosas de um modo contínuo, sem conforto, sem consolação, sem esperança. Então, gente, esses espíritos, a gente tem que ter esse entendimento, que eles estão em problema psíquico muito grande, muitas vezes fora da sua própria realidade, abrigando muito desespero, né, no coração, muito desamparo, muitas desesperanças, às vezes muito ódio, que dificulta a própria visão espiritual que poderiam ter pelo fato de estar desencarnados. Então, aqui, ele coloca para a gente, né, essa questão de vermos ele como os irmãos, de vê-los como necessitados nossos, que nós temos algo a oferecer. Aqui, só para a gente recordar, meus amigos, a questão da comunicação que eu falei, o slide está meio desajustado, mas nós vamos lembrar, né? Que é a aproximação do espírito, que vai ter uma relação psíquico-afetiva, ou em termos energéticos, que vai dar a comunicação, que vai ser acolhido pelo aquele doutrinador esclarecedor designado para esse fim. Nós já estudamos isso no episódio anterior. Quem quiser recordar, visite lá, que vai ter boa lembrança do que nós conversamos sobre isso. Então, isso aí é chamado choque anímico, tudo que a gente escreveu, que é esta aproximação, né, do espírito, perispírito a perispírito, que vai renovar essa pilha ressecada, mesmo que seja por momentos, mas que vai dar uma sequência ali. Então, a gente vai entender a necessidade, né, do médium, ou dessa comunicação dessa forma, para que o espírito reanime-se. Então, isso que é chamado choque anímico,
Isso que é chamada comunicação mediúnica, isso que é chamado antigamente de incorporação, porque dava essa ideia. Hoje a gente mudou o nome porque é através do perispírito, não através do corpo. O corpo só transmite, né? Então, o choque anímico se dá dessa forma e é muito necessário para que o espírito reanime, ele se renove energia. Daí a necessidade do preparo do médium, do preparo da equipe, do preparo do ambiente, para que realmente essas energias venham a ser favorecidas àquele espírito sofredor que vai buscar o seu alívio, né, com permissão e acolhimento da espiritualidade amiga. Ok? Aqui nós vamos ter um exemplo vivo dessas palavras nossas. Lição contida, lição 18, que está no livro Vozes do Grande Além. Me perdoe. Instruções psicofônicas, lição 18, Dramas das Sombras. Então, aqui o espírito conta a sua experiência no contato mediúnico e nesse choque anímico, o que produziu nele. Olha, vamos ver que emocionante, até diria, uma coisa que a gente acha tão simples, né? Como que o espírito recebeu isso naquele contato na mediunidade. O médium que me acolheu, à maneira de uma mãe asilando um filho, um imã refrigerante, transfundir-me nas sensações de um corpo físico de que me utilizava transitoriamente, embora deu-me a ideia de que eu era uma lâmpada apagada, buscando reanimar na chama viva da existência, que me fora habitual e cujo calor buscava desesperadamente. Depois de semelhante transfusão de força, observei que energia nova que estava no meu espírito, fazendo-me os sentidos normais e então pude gemer. Tive a felicidade de gemer como antigamente, de chorar como se chora no mundo, pude conversar convosco, ouvir-vos da voz. Então, meus amigos, aqui nessa lição, ela vai dizer o seguinte para nós. Eu não sei se a chamada telefônica atrapalhou, mas nós vamos traduzir da mesma forma, faz parte do processo, né? Então, essa Damas da Sombra, o médium que acolhe o espírito, ele sente como se fosse um ímã o atraindo, e ele passa a ser a sensação de quando ele estava no corpo físico, ou seja, a pilha ficou recarregável, que ele fala que era como uma lâmpada apagada e viu a luz. Aí ele passou a reanimar-se, né? Embora a gente saiba que é transitoriamente, ele sentiu o calor de uma vida física, ou seja, da sua manifestação. Então, depois da transmissão dessas forças, né, ele observa que forças novas, energias novas estavam no meu espírito, refazendo-nos os sentidos, e ele pôde gemer. Olha aqui a necessidade dele, né? De gemer como antigamente, ele estava expressando a sua dor, e de chorar. Aí que ele se voltou para si, ele se descobriu novamente, num gemido e num choro. Aí que ele passou a ouvir uma voz que lhe dizia alguma coisa. Eu acho essa mensagem magnífica. Então, vamos refletir bem nela, vamos procurar ver. Esse aí é um verdadeiro mecanismo mediúnico, né? Um testemunho vivo de alguém que experimentou essa acolhida junto ao médium, essa transfusão de energia, né? Essa sensação, que ele deixa bem claro, ele teve a sensação e voltou os sentidos sensoriais dele, que ele conseguiu gemer, que ele tinha vontade de gemer, nem conseguia, de chorar. E a partir desse alívio, ele consegue a escutar uma voz, a conversar com ele. Não é muito interessante? Eu acho essa lição muito bonita, né? Muito verdadeira. Aqui nós vamos ter, amigos nossos, algumas observações sobre a tarefa do doutrinador, né? Então, aqui ele faz uma comparação. A faculdade mediúnica independe da vontade do médium, assim como independe da sua força intelectual, social, até mesmo moral.
Nós já estudamos isso da influência moral do médium, né? Isso independe, a faculdade mediúnica, a sensibilidade nervosa, que aquela pessoa já tem a condição da manifestação através dela, de acordo com sua mediunidade, né? Então, ela é praticamente física. O desenvolvimento da mediunidade no sentido de produção mediúnica é que depende dos fatores do estudo, né, da condição moral do médium, enfim, da aplicação da mediunidade, que vai dar seus frutos. Este não é, entretanto, o caso dos doutrinadores. O trabalho do doutrinador requer estudo e preparo, dedicação e conhecimento da doutrina espírita. Então, o doutrinador tem que se preparar mais, porque ele vai se apresentar como aquele enfermeiro, nem vou dizer o médico de todos nós é Jesus, mas aquele que irá exercer a tarefa de socorro, né? Também, ao contrário do que ocorre com os médios, o trabalho mediúnico é muitas vezes uma necessidade, não uma vontade. Então, muitas vezes o médium fala, eu tenho vontade de ser médium, e não é assim. Ele já tem que estar realmente preparado na sua reencarnação, né, fisicamente, para que possa produzir o fenômeno mediúnico. E ele passa a ter uma necessidade do trabalho, né, gente? Como a gente vê muitos casos daqueles que não querem se dedicar à tarefa mediúnica, tem a perturbação até orgânica e psíquica devido a esse abandono de uma oportunidade tão grandiosa. Então, o doutrinador não precisa ter o dom mediúnico, mas precisa ter conhecimento da doutrina. E quando a gente fala conhecimento da doutrina, abrange toda a questão da doutrina espírita, evidentemente, e também o conhecimento do evangelho, né? Está com o evangelho no coração. Não só conhecimento, como já foi falado por Emmanuel. Gente, aqui eu já falei sobre intuição, inspiração e pressentimento. Eu até aconselho que, às vezes, a gente tem que voltar no estudo para a gente completar o entendimento. Mas aqui, a intuição, ela é quando fala da prece, que a gente pode ligar os canais mediúnicos, a gente pode estar utilizando esse tipo de mediunidade natural, podemos até dizer assim, da intuição, pressentimentos, né? E inspiração, que pode vir auxiliar o doutrinador, não uma manifestação mediúnica, mas como um recurso de trabalho, né? Então, a intuição é uma das 4 maneiras do homem entender a realidade, né? As outras são sensação, pensamento e sentimento. Então, nós incluímos aí a intuição, né? A intuição é o conhecimento que surge sem o uso da lógica ou da razão. Entendeu? Ela surge sem aquele pensamento, aquela construção, né? Ela aparece de formas diferentes. Como em sonhos, visões diurnas, sensações corporais, conhecimento puro, insights, criatividade, etc. É um pressentimento baseado no conhecimento, como se processa a intuição, é assim, né? É um pressentimento baseado no conhecimento. Vamos lá lembrar que o doutrinador tem que estar de estudo, né, mais afiado na doutrina, para que possa ser trazido à tona aqueles conhecimentos necessários, ok? A intuição simplesmente sabe instantaneamente, enquanto a razão trabalha, a intuição procede em flechas. Ou seja, a razão é uma construção, né? É uma elaboração. A intuição ela é instantânea, ela vem de uma forma direta, de acordo com os arquivos mnemônicos que nós temos em espírito, de acordo com aquilo que a gente vai treinando também, porque a espiritualidade pode nos mandar a palavra, o entendimento daquele espírito, como ele já tem a ficha de anamnese, se nós sintonizarmos através da intuição, nós vamos receber essas instruções dos benfeitores para assistência fraterna aos espíritos, ok? E aqui nós vamos trazer André Luiz em algumas observações. No 8º episódio, segunda parte desse estudo, nós teremos mais observações de André Luiz, né? Porque, por enquanto, nós não atendemos os espíritos, nós estamos falando como atender e contando experiências. No próximo episódio,
nós estaremos mais voltados para a doutrinação em si. Mas André Luiz nos fala, para o bom cumprimento da tarefa, guardar atenção no campo intuitivo, a fim de registrar com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Foi o que nós acabamos de falar, né? Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Nós, às vezes, tomamos a sugestão como regra, né? Aqui fala somente quando necessário. Vou contar uma experiência nossa. Quando eu comecei as tarefas aqui do grupo do e-mail, o Major era o dirigente, e nós fomos convidados a integrar ao grupo de trabalho, na década de 80. Então, o Major falou que eu seria um médium esclarecedor, e numa reunião ele manda eu iniciar a tarefa. Eu comecei a atender um espírito através de Cidália, a Cidália Xavier de Carvalho, irmã do Chico, que era médium psicofônica. Ela recebeu um espírito, né, manifestou-se um espírito através dela, e nós fomos conversar com o espírito. E eu tive uma vontade imensa de abraçar aquele espírito comunicante, mas não sabia explicar por quê, e devido aos estudos, a gente toma o pé da letra. Como que eu vou tocar no médium se não é aconselhável? Aí eu fiquei naquele lusco-fusco, eu identifiquei o espírito, comecei a falar com o espírito, o Major levanta da sua cadeira, chega próximo a nós e fala assim, olha o abraço que o irmão te dá. Aí eu abracei, porque, né, praticamente eu fui autorizado. Aí o espírito era o espírito que morreu da hanseníase, e há muito tempo ele não tinha sensação de um abraço, ali era o remédio dele, ali era o despertar dele para uma nova possibilidade. E eu, né, devido à inexperiência, eu não cumpri a intuição que nos foi enviada. Então, a gente, evidentemente, a gente não tem que ficar pegando no médium, nem apertando cabeça, nem, né, desnecessariamente, nós vamos seguir a intuição, às vezes é o remédio. Então, aqui André Luiz deixa certo. Somente quando necessário. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas surgindo a doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la. Ou seja, nós não temos que ter palavras violentas de censura e de crítica aos espíritos no sentido, né, no momento em que a gente estaria auxiliando. Mas também não tem que ter uma doçura com os erros, né, que vai anestesiar aquele espírito, ele não vai aprender. Então, nós temos que entender, a cada um que manifestar precisa da renovação. O remédio de cada um será de uma forma. A energia a aplicar a cada entidade é de uma forma, mas o coração é sempre o mesmo, o amor. Né? Então, tem uma carta do Chico falando que Arnaldo ia dirigir a reunião, porque ele saberia aplicar a energia e o amor ao socorro aos espíritos. Então, acho que essa aí que é a tônica, né? Nós não temos que ser violentos, mas temos que ser sinceros, né? Um espírito também que sofre é porque foi muito bom, tem os seus motivos e precisa resgatá-los. Então, mas ali já não está mais só, ele tem que entender isso, que é possível mudar de caminho e que ele tem mãos que vão recebê-lo, apesar das dificuldades, né? E fala o seguinte, estudar os casos de obsessão sugeridos na equipe mediúnica que devem ser tratados na órbita da psiquiatria. André Luiz nos fala o seguinte, a terapêutica espírita é um recurso, sim, a desobsessão, muitas vezes maiores até, mas um médium em desequilíbrio, né, talvez precisa desse acompanhamento para que possa ajudá-lo no controle, até que possa se reequilibrar. Então, nós não devemos misturar, né? Eu acho que André Luiz falou isso, porque eu lembro antigamente, todo mundo falava, não, você pode parar de ir no médico, você vai resolver no centro. Não, quando chega à nossa casa, qualquer pessoa que está com acompanhamento médico, o próprio médico vai detectar a melhora através dos trabalhos mediúnicos, muitas vezes sem saber até que está sendo realizado em favor daquele paciente, né? Então, os recursos de Deus vêm de muitas formas para o socorro e alívio de todos nós da humanidade. Bom, meus amigos, aqui nós estamos caminhando para o encerramento,
e nós vamos deixar abertura para que nós, né, tenhamos o nosso segundo estudo no episódio 8 na próxima semana. No Céu e Inferno, na segunda parte dos Ecos, Kardec, em seus contatos com os espíritos, né, em suas evocações para explicações, ele faz esse comentário, devido às suas observações ao contato com os espíritos. A prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-nos, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e positivamente desviar-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar sofrimentos. Então, Kardec fala aqui da ação da prece nos espíritos desencarnados, muitas vezes, né, em sofrimento devido a diversos motivos, revolta, ódio, dor, desconhecimento, angústias, falta de aceitação, enfim, tem vários motivos que nos levam a essa perturbação, como nós já estudamos também, a perturbação no período do nosso desencarne. Então, é aí que eles nos falam que a prece pode não só aliviar, que é a energia boa que chega renovando aquele corpo, né, perispiritual, aquele pensamento, enfim, aquele espírito, mas abreviar também os sofrimentos, ou seja, aquele para de errar, porque nós, às vezes, não paramos de errar depois que desencarnamos, principalmente quando contamos com a incompreensão, né, das leis de Deus. Então, é dessa forma que a gente pode estar aí auxiliando os desencarnados em nome de Jesus e usando os recursos da terapêutica que a doutrina nos oferece. Aguardamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.